Então, segunda parte de Sextou na Quarentena, com a Lorena da Silva. A gente teve um bate-papo super bacana no começo, super instruído de arte, cultura, música. Música não teve não, mentira. Mas da mulher, na relação com o trabalho, dos roteiros, do cinema. E aí a gente vai completar agora essa segunda parte com perguntas mais direcionado a ela, Lorena, a mulher ideal, que ela é o texto dela, é um espetáculo que ela atua, chamado Mulher Ideal, que ela escreveu. Queria que ela falasse mais. Perguntar mais um pouquinho sobre a profissão. Estou esperando ela. Tomara que ela não tenha ido tomar um banho. Eu fui só beber a água e fazer um xixi, mas acho que ela pode ter ido tomar um banho do jeito que eu conheço ela. Mas enfim, estamos aqui, vamos esperar um pouquinho que ela vai entrar, né, Lorena? Eu não avisei para ela que eu ia entrar também, né? Vamos ver se ela chega. Lorena, Charlie manda uma mensagem para Lorena, esqueci de avisar que eu entrei. Tem que avisar para ela. Lorena, vamos, chega aí. Ah, minha amiga. Veio, não me deixou na mão. Charlie, pode ficar aí. Olha aí. Foi tomar banho não, né? Chegou? Chegou, né, Aline? Tá aguardando aqui para entrar. Amo. Ah, foi tomar banho não, né? Henrique! Olha Ai, aí, querido. não, mas você sabe que minha sobrinha ouviu. Vai tomar banho? Eu vi que você ia tomar banho. Pois é, eu falei, foi tomar banho, não entra, foi tomar banho. Conheço ela, vai tomar banho. Pior que ela vai tomar banho. Performática. Mas é isso, Lorena. Deixa eu te perguntar, então, voltar a pergunta para quem está entrando agora. Ela vai falar do cabelo, vai falar do cabelo. O que eu vou falar do cabelo, gente? Nada para falar, Charlie, do cabelo. E aí é isso. Quando se coloca. Eu trabalhei com você, conheço bastante. Eu posso até te falar uma coisa com propriedade. No passado, há 15 anos atrás, quando nós fizemos o Sete Afluentes do Rio Ota, eu achava que você se colocava muito mais. Eu achava. E hoje, acho que você se coloca menos esperando o momento certo para se colocar. E coloca, continua se colocando. E aí minha pergunta foi, Vou tirar o foco, tá embaçando. você acha que, sei lá, resumindo a pergunta, ou secando ela, as pessoas que se colocam muito em questões na profissão tende a ter mais trabalho, abrir mais portas, ou tende a ficar mais restrito, porém mais consistente? Porque aquela pessoa tem contundência de como se coloca. Tem alguma coisa a ver isso que eu falei? É porque eu acho que cada caso é um caso, né, Bruno? Mas eu acho que tem uma coisa que é sempre um limite mesmo. É uma medida, eu acho. Eu acho que tem ondas, né? A gente tem ondas. A gente vive algumas ondas de maneira de se comunicar. A gente tem vários movimentos, né? Cada momento que a gente está vivendo, a gente tem movimentos, movimentos Sim. importantes. E tem como você usa esses movimentos. Então, tem movimentos hoje em dia que, para você estar aliado a algumas lutas sociais, você faz seus depoimentos pessoais. E que isso se torna mais forte, né? E aí tem um limite, tem uma medida, tem uma escolha, e tem porque são interpretações diversas, né? A gente nunca sabe o outro lado. Agora, eu acho que se você está totalmente alinhado à sua singularidade, à sua verdade, você vai ter consequências, mas você vai estar em paz com você mesmo. Agora, muitas vezes a gente não entende a manipulação que fazem da sua verdade, porque essa dita verdade ela tem muitas facetas, né? Então, às vezes, você pega um recorte do que você diz que é a sua verdade, e isso vai ser usado de uma maneira muito. Tem o reverso, né, dessa moeda também. Então, eu acho que é uma coisa assim. Como é que é aquela história? O passarinho que come pedra sabe o cu que tem.
É Uhum. por causa da hora que eu já estou me permitindo falar. Sim, pode, esse horário pode. Sextou na quarentena. Sextou na quarentena é uma ideia assim de que você saía nesse horário, né? Quem saía. Aí sextou na quarentena. A gente não sai, a gente fica em casa, faz essa live maravilhosa. O passarinho Mas, come pedra, sabe o cu que tem, senão caga a pedra e rasga o cu. bom, mas enfim, às vezes não sabe, né? E às vezes a vida vai ensinando e você vai, como a gente falou, do mesmo jeito que você aprende a lidar com live, do mesmo jeito que você aprende, tudo é uma linguagem que você vai aprendendo a lidar. Sim, Mas é de antemão você ter a certeza de que essa comunicação é impossível, né? Eu não posso nunca ter a ilusão de que o que eu estou falando é o que você está ouvindo. Cada um vai ouvir como pode. Outro dia eu estava falando com a minha irmã, sua mãe não é a minha mãe. Ah, como assim? Claro, porque as questões dela com a minha mãe são diferentes das minhas questões, né? As vivências são outras. A gente tem vários pontos em comum, mas as relações elas se estabelecem de maneiras diferentes. Então a gente sim, não pode ter a ilusão de que, porque diz assim, tem a minha verdade, tem a sua verdade e tem a verdade, né? As verdades são plurais, né? Então às vezes assim, você vai, tá, eu estou sendo verdadeiro comigo, mas às vezes não é muito assim, né? Porque assim, um jornalista não é o seu analista. Então a gente entender o que é público e o que é privado é também uma medida que você vai a cada momento sabendo. Você, por exemplo, a gente está fazendo isso aqui agora, mesmo que tenha uma pessoa assistindo, é uma pessoa, né? Quando você diz assim, você tem um segredo, se você fala para uma pessoa, deixou de ser o segredo. Você falou para uma, você falou para todo mundo. Você não tem controle sobre aquilo. Então você tem que saber o que você quer realmente que se torne público. E muitas vezes sai do seu controle. Então, como é que você olha, vai você falou ter uma essa. coisa interessante. Eu não sei se você sabe, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o Antônio Abujanra em 2001. Nós fizemos um filme que ele diz que foi um filme maldito, chama Parousia. A gente mexia com uma cultura afro, com uma religião afro, e eles falavam: esses meninos não sabem com o que estão mexendo. Se vai catucar o buraco, saiba a cobra que tem lá. E era uma questão, foi com o João Fonseca também, como ator. E aí ele fez um mandamento em 49 tópicos antes fudidos e privilegiados, que chamava Não se falam com os muros. Visconde de Mauá, que é onde a gente fez o filme, 16 de junho de 2001, nasce o grupo Não se fala com os muros. Não se fala com os muros. Nesse dia foi criado um dos grupos mais inúteis da América Latina. E um dos tópicos era exatamente isso. Ele falou que eu botei umas coisas, grifei aqui umas coisas que eu acho que tem a ver com você. Por exemplo, se você achar que não tem a ver com você, você fala, tá? Uhum. 10, tópico 10. As fotos da atriz que aparece na divulgação do nosso teatro é de uma beleza clássica, com a voluptuosidade da modernidade. Um dos tópicos. Nossa, E aí, nem fala. tá embaçando meus óculos, eu vou tirar de novo. E aí o tópico 13 era exatamente isso que você falou, que era dentro do seu assunto. Ó. Nosso grupo usa o seguinte lema: o que é bom em público é melhor em segredo. Que é Nelson Rodrigues, né? E era um dos temas dele, foi engraçado você falar isso. E aí eu vou seguir aqui, só para matar essa minha vontade com você, o que você quiser comentar sobre essas frases. 22. Tudo em nós será irregular. 34. Somos contra esse repugnante bom gosto, porque é uma invenção de espíritos covardes. Abujamra. 41. Ninguém ri de ninguém. Somos todos medíocres. É verdade. E o É último, que verdade. eu penso muito em você: o absurdo é necessário para tirar você de dentro da sua mente. Uhum. Aí
É isso. Eu Ah, e tudo penso. é muito bom, né? A bujanga faz falta, né? Esse espírito mais libertário, né? Eu acho que todas essas pessoas que trazem a humanidade dentro delas, né? Esses mestres do teatro, essas mestras, né? Que nos deixam esses legados mesmo. Eu Quem é acho seu que mestre, Lorena? não, Quem é? atualmente eu tenho trabalhado com a Miradade desde 2008, né? Então eu tive com a Mirra vários espaços diferentes, assim. Primeiro como atriz e depois eu traduzi alguns textos do Molière para ele para peça e acompanhei o processo. Eu não pude fazer porque eu tive um trabalho na França na época que eu fui e voltei, mas filmei e ainda não editei esse trabalho. Então eu acompanhei ao lado dele, assim, isso foi muito legal. E agora com a Mulher Ideal, há 5 anos ele faz a supervisão. Então a gente tem uma troca, tem uma amizade, né? E é quando você autoriza também alguém, né, mexer com você. Precisa dos dois lados, né? Você dá uma autorização. Eu dei uma autorização pro Amir, que é um homem de teatro, né? Que faz teatro há 60 anos, e que tem uma experiência libertadora, assim. Mas eu tive vários mestres, Mas deixa eu só para você, antes de seguir, o que faz o Amir ser um mestre? O que é, qual tempero Eu dessa acho que comida? assim é uma vida dedicada, né, a um ofício, é uma afirmação da sua singularidade, né? Ele nos anos 80, quando ele percebeu com todos os prêmios que ele ganhou, com toda aquela notoriedade que ele estava começando a perceber que iam colocar ele dentro de uma caixinha, que ele não era nada daquilo, que ele não se identificava nada daquilo, e ele disse que o mínimo que ele podia ter era uma hemorroida. Ele criou para ele um espaço de liberdade, que é o espaço da rua, né? Dessa troca, né? De estar na cidade e de ter o grupo dele estar na rua e de poder colocar toda a visão dele de mundo e de um espaço de experiência. Então ele se tornou um mestre, uma pessoa que você pode ser mestre de qualquer coisa na vida. Se você repete aquilo há muitos anos da sua vida, você vai ser mestre naquilo. Então, assim, a repetição com a sabedoria, né, que não é uma repetição, né, você vai sempre ali espiralando o seu conhecimento e experimentando de corpo e alma, você vai se tornando mestre. Então, o Amir Haddad é um dos mestres que a gente tem pela dedicação e pela sabedoria dele mesmo, né? Pela tamanha experiência e por tudo isso que eu estou te falando, porque não é para qualquer um você abdicar de coisas, né? Que a grande maioria, né, foi convencida de que isso é o grande sucesso, né? E vai se abandonando. O Amir, ele não se abandonou. O Amir, ele é fiel a ele mesmo. Por Sim, mais que ele faça as concessões, porque todos nós fazemos concessões, a medida da concessão dele é guardando numa porcentagem muito grande a sua singularidade, a sua liberdade. Então, isso faz com que a pessoa se torne um mestre, né? E que ela possa transmitir, porque você não transmite exatamente um conhecimento, você transmite uma paixão, né? Então, a sua experiência em você é que causa alguma coisa nas pessoas. Não o que você diz, não sim. o que você diz, porque é o que a gente sabe mesmo, né, quando a gente se trabalha, que o texto, você pode mentir com as palavras o tempo todo, né? Mas se aquilo realmente faz parte de experiência profunda da sua vida e você gosta de transmitir, porque o Amir ele tem uma didática, né? Ele tem uma pedagogia, né? Ele tem uma pedagogia, ele tem esse saber, esse sabor. Então, ele realmente consegue transmitir isso, não para todos, né? Tem gente que não autoriza a ele a mexer, mas eu autorizei e sou muito agradecida, porque eu me transformei como pessoa e como atriz no contato com ele, com certeza. Mas eu tive outros. Fala os outros. Eu tive outros, mesmo que tenha sido por pouco tempo, a Ariane Muschini foi uma Pois é, eu mestra. queria falar.
eu queria te perguntar sobre isso, é uma das coisas que eu escrevi aqui. Qual foi a sua experiência com a Ariane Moschini? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que vai delongar muito. Eu vou deixar para o final a pergunta da Aline, qual é a mulher ideal? Que era uma das perguntas minhas também. Mas eu tenho uma curiosidade pessoal, assim, da sua convivência. Porque você sabe, eu fui da MOC, eu trabalhei na MOC, fiz Macbeth, com a Ana Teixeira, viajei no palco giratório, coisa e tal. E eu tive muito contato, assim, né, por falas e ensinamentos na base do Teatro Soleil. E eu queria saber da sua experiência. Você ficou quanto tempo lá com a Ariane? Na verdade, foi muito pouco tempo. Foi marcante porque foi o meu início, a minha chegada na França. Hum. E Mas você chegou, você fez o estágio e eu entrou fiz o na fazer o estágio. Não, aí a espetáculo? Riane Não. me chamou para participar do grupo. Ela me fez uma. Ah, que legal. É. Mas eu comi uma torta. Bebe água ou vinho. Bebe água ou vinho. É a salvação. Ai, Bruno, você me tirou totalmente da minha organização, de dormir e Oh, tal. mas eu fico tão Maravilhoso, mas eu lisonjeado. topei. Aí comecei a tomar vinho e falei, bom, vou comer aquela torta. Porque, enfim, E a eu tô maçã, gostando. cara, né? Mas, oi? Não, A mas a maçã Ariane, o contato que foi no meu início. Então, eu cheguei em 1988 na França e eu ainda não falava francês. E um amigo, Cláudio Baltar, tinha recebido um convite para fazer sim, a entrevista. queridíssimo. Queridíssimo. E aí ele falou, eu não vou poder fazer a entrevista. E aí me passou para eu fazer a entrevista. Eu fui lá e fiz a entrevista e saí de lá falando português e fazendo gestos, montava um mapa mundi, coração, a França, o Brasil. E aí, no final, eu saindo, ela apontou para mim. Então, eu saí assim, cabisbaixo, encontrei a Naruna, que trabalhava no Teatro Soleil, e falei, bom, não tá, tô indo. Ela falou, vai até segunda. Eu falei, segunda não, a Riane apontou para mim para eu sair. Ela falou, não, foi a única que ela escolheu. Eu falei, se eu não tivesse te encontrado, eu não ia voltar, eu não tinha entendido. Incrível. Eu não falava francês ainda. E aí, quando eu voltei, na segunda, eu me lembro que era do inverno, então, 4 horas da manhã, estava acordada aquele inverno escuro, e aí eu peguei o metrô e peguei um ônibus para chegar na Cartucherie e fui correndo num bosque frio, porque você não podia chegar um segundo atrasado, e cheguei, Hum, entrei. hum. Então, com aqueles atores, a gente começou ali a fazer as improvisações com o inglês que cada um sabia, e eram máscaras balinesas, né? Então, a gente Sim. escolhia a máscara, escolhia o figurino e ia para a improvisação. Eu fiz uma improvisação com uma máscara balinesa que deu muito certo. A máscara tinha a ver com o meu sentimento, né? Era uma coisa meio não estou entendendo nada. Então, tudo ia acontecendo, não ia entendendo nada, aquilo dava um efeito, sabe? As pessoas riam, dava um efeito. E eu estava assim, apavorada, meio apavorada. E aí a Ariane foi e ela tinha umas classificações, grupo A, grupo B, grupo C. Ela de cara me colocou no grupo A. Porque não foi uma coisa que ela ficou dando exemplo daquela cena e tal. Só que eu não consegui depois fazer mais nada, né? Que fosse a altura daquela sorte de iniciante ali. Sim. Mas ela não me tirou do grupo A. E eu acho que ela ficou curiosa, assim. E aí acabou que ela perguntou se me interessava em ficar no Teatro Soleil, como é que era para mim ficar no inverno, porque ali para mim já era muito frio, era mês de março, né? O que seria para mim passar dezembro, janeiro, fevereiro? Eu falei, eu acho que eu vou morrer, eu não sei, enfim, tal. Mas aí eu quis viajar, eu quis fazer uma turnê, porque aí tinha a possibilidade de fazer uma turnê com um espetáculo. Os Qual era o brasileiros. espetáculo, você Era lembra? um espetáculo a gente se chamava Ela Nave Vai, Ela Nave Vai era o grupo. Eu não lembro se era o nome da peça Ela, do na grupo. verdade, é a peça, né? Eu assisti essa peça. Que Mas era lá, coisa com não, porque a teatro. gente fez lá. Não, eu vi no Rio, esqueci Não, a gente aonde. não chegou a retomar. É porque lá na Vevata deve ter tido várias. Sim, Mas, várias. enfim, a Aham. gente, a Chegou gente a fez uma fazer. turnê pela Europa. Eu fiz, né, com eles. Eu estava interessada nisso. Eu estava chegando, eu estava querendo entender. Então. Mas aí a Ariane, depois a gente ficou vizinha, né? Vizinha.
E aqui no Rio a gente foi vizinha de novo. Eu sempre gostei, né, de ouvir a Riane falar, de conversar com ela. E essa coisa de uma vida dedicada ao teatro, né? Essa coisa Sim. assim, de lutar, de ser uma personalidade importante. E uma coisa com ela, assim, nessa experiência, muito, é porque a Riane exige muito, assim, se eu quer sair desse trabalho com ela. Se você não está 100%, sai. Não fica. Não vem com 99. Uhum. Então sai. E era violento. Sai! Sai! Aí um entrou, sai! Sai! Fala, meu Deus. Aí entrou lá uma italiana, botou um negócio, uma... Ela, para com boniteza! Aí saía chorando, assim, derretendo, saía... Aí seguia vindo aquelas pessoas, outros chegavam atrasado, e assim, sabe, na porta, se Arranhava a porta. e não podia, né? Então tinha aquela coisa assim, você chegou um minuto atrasado, sabe que você nunca vai trabalhar comigo na vida, né? Eu falei, Sim. caramba, né? Uma coisa assim, tipo... E eu já tinha muito essa disciplina, essa onda, a coisa casou, né? Então isso foi interessante. Alain Olivier foi um diretor francês com quem eu trabalhei, que a gente se entendeu muito bem. É um ator magnífico. Você fez um Anjo Negro na França? Eu fiz Foi um com Anjo ele, Negro. não? Foi. Eu fiz. Pois é, Eu fiz você foi 3. citada ontem. Eu estava vendo a live do Alan Castelo com o João Fonseca, e o João Fonseca citou o seu nome, acho que é do Anjo Negro. Aí eu botei Anjo Negro, né? A Lorena da Silva fez. Não sei se você ganhou o prêmio. Uhum. Eu ganhei prêmio no Anjo Negro e em Toda Nudez Será Castigada. Toda Nudez foi um escândalo, assim, porque foi já uma aceitação do Nelson. Porque o Anjo Negro foi muito assustador, sabe? Porque o Anjo Negro chegou com a questão, né, racial, e aí era muita controvérsia, o que é esse autor, de onde ele veio, descobrimos um texto que fala o reacionário. Aí eu fazia peça, todo mundo fazia peça passando mal, depois eu tinha que ir no microfone, eu como brasileira ali, defender o Nelson Rodrigues. Falava, meu Deus, só não basta fazer essa peça, aí sai, tem que falar aqui, explicar, e todo mundo me olhando, me atacando, todo mundo me olhando como se eu fosse assassina, e eu tinha que... Foi duro, foi lindo, foi maravilhoso, foi uma equipe assim, de gente de todos os lugares do mundo, ele reuniu mulheres Que ano foi negras. isso? 1996. E o Alain, ele se apaixonou pelo Nelson Rodrigues, né? Quando ele chegou aqui, ele queria saber como era o Nelson, como é que era o Brasil, como é que era Sobrado. Nos textos tinha escrito, como é que é casa Sobrado? O que é isso, Sobrado? Eu queria conhecer uma casa Sobrado, umas curiosidades. Eu falei, vou te levar. Na véspera dele, assim, eu tentei levar ele Estava tudo meio fechado, sei lá, na IAB, no Instituto de Arquitetos, pelo menos para ele ver umas coisas. Acabei levando ele no cemitério. Nossa, pra quê? Coisa de Lorena. Eu levei ele no cemitério porque eu tinha o busto do Nelson Rodrigues para apresentar. Tudo era bom. É uma coisa. Apresentei Nelson, Alain, né? Sei lá. Ô, Lorena, deixa eu te perguntar. Deixa eu replicar a pergunta da Aline. Quem é, ou como é, uma mulher ideal para você? Quando você conhecer, você me diz. Quando o quê? Eu conhecer, né? Quando você conhecer, você me apresenta. Pois é. Essa ideia Mas do ideal... emenda aconchegada nesse texto, porque é um texto, né? Eu vou ver a peça, é a mulher ideal. Texto, a mulher ideal. Então, você sabe como é que que chega? a mulher ideal foi um dos personagens que deu o título para a peça, né? Que tem um personagem que diz assim, olha, você seria a mulher ideal se você fosse loura de olho azul. E ela vai lá, pinta o cabelo. De onde é isso? Do texto que eu escrevi. Ah, tá. Gente, meu óculos embaça rápido, né? Não dá para ver não, Lorena. Espelho, né? Uma espécie de espelho no Instagram. Não dá para ver porque tá uma luz assim meio quase de coxia. Assim. Tá meio âmbar.
É laranja mesmo, uma gelatina da mulher ideal que eu É com botei aqui gelatina. na Mas minha, fala, na minha luminária. Não, fala. então a mulher ideal é uma ironia, claro, né? Essa ideia platônica, né, do ideal que a gente vive há 2.500 anos na nossa civilização, de um ideal. E aí ele vira e diz, você seria a mulher ideal se você fosse loura de olho azul. E é assim, né? Eu sou assim. Então, ela vai e fica loura de olho azul para agradar, né? Então, esse lugar, assim, para você atingir o ideal do outro, o que que você Da faz com projeção, você? né? E esse outro como sendo todo o outro, né? O outro que massacra a gente, né? O outro que tira a gente do nosso lugar de singularidade, de potência, mas que a gente faz esses deslocamentos, né? Durante a vida, até esse caminhar, né? Que é um caminhar de elevação até espiritual, mas que você faz porque essa civilização fica o tempo todo, né? Apontando para a gente o contrário. Ah, Alex, tá Ah, aí. Alexandre. Então é isso, você fica o tempo todo indo para o ideal do outro e esquecendo de você. Então, o texto brinca com essa ideia, né? E essa ideia de que, bom, seria o que a mulher real, o real também é duro, né? Então, entre o real e o ideal, a gente vai circulando. Mas é essa perspectiva, né? É a perspectiva de parte da história, né? De que é uma atriz, uma jovem atriz, que perde a voz com a morte do pai, que vai à procura da voz dela, continua fazendo teatro, um tempo não consegue fazer porque fica sem voz. E essas vozes, na tentativa, né, nas relações amorosas, porque ela conta também relatos de relações amorosas, ela vai criando um lugar, né? E vai depois tendo outras relações em que ela vai perdendo totalmente o lugar dela, até ela ir se reencontrando, né? E tendo a sua própria voz, e encontrando essa voz no próprio teatro, né? O lugar da expressão, de afirmação e de potência, enfim. Então, é esse relato, né? No caso, no texto, na peça, para falar disso, né? De ser a mulher ideal para si mesma, né? O que é ser a mulher ideal para si mesma? Que é a ideia de você estar nesse caminhar, de você estar perseguindo o autoconhecimento, que é uma viagem que não tem retorno, né? Você entra nesse caminho, você vai perseguir ele o resto da sua vida. E a gente fazendo o que a gente faz, a gente tem a oportunidade realmente de se pesquisar o tempo todo, de se ver o tempo todo. Agora, vem a gente sempre de uma maneira diferente. Outro dia eu estava falando para minha filha, a sua mãe não sou eu. Ela, como assim? Você é a minha mãe. Eu falei, não, claro, eu sou sua mãe, mas a sua mãe não sou eu. Assim, ela coloca recortes, né, da mãe dela, do papel de mãe que eu tenho, que eu já tive com ela, né? Ou das belezas, ou dos traumas, ou de tudo isso, que eu falo, caramba, né? Como é que você pode, nos lugares que você ocupa, atingir as pessoas sem saber como você está atingindo, né? E aí você não se reconhece. Mas você é aquilo para o outro também. Então, aquilo faz parte de você, né? Ó, esse ideal irreal é humano, mãe para as mulheres, esse papel. As meninas, né, geralmente têm as questões com as suas próprias mães porque elas precisam passar por isso para se afirmarem e serem, né? Então, isso é bonito também, é um processo super bonito de você... a ideia do ideal é massacrante, exatamente, né? Então, como é que a gente se liberta disso, né? Mas Sim. tem toda essa construção, né? Que é a brincadeira que a gente estava falando da enciclopédia da mulher e da família, né? Como é que é Mas tem, construído. desculpa te cortar, Lorena, mas tem para você algum ideal de mulher hoje, assim, um ideal que você fale, assim, uma pessoa ou uma admiração? Hum. O Alex está dizendo, você saiu transformado. É, já responde também. Responde a É, minha, responde a dele. Gente, vocês podem interagir com perguntas, a gente vai lançando aqui. Tem algum ideal para você? Alguma coisa? não, não tem. Não, Não hoje tem, em dia não. não tem ideal nenhum. Claro que eu admiro pessoas, É de pessoa. mas
é, não tem, né? Não tem irreverência, tem no sentido de colaborativo mesmo, né? O que que você enxerga no outro que te complementa, que você aprende, que outro dia eu estava são características, né, de cada um, né? São personalidades, são histórias. Aí você vai dizendo, poxa, eu tenho mais facilidade para agir dessa maneira, essa pessoa age dessa outra maneira. A gente está em Sim, grupo, cada um tem uma função, mas se eu mudar de lugar, se eu agir de outra maneira também, o que, que eu vou experimentar? Como quando a gente troca de personagem, você está fazendo um personagem, aí a gente troca, geralmente a gente faz melhor, né? Ah, vamos trocar aí o personagem. Aí você vai, não é meu mesmo, aí você vai, se libera e faz. Enquanto a gente está se vestindo, esse eu sou é o lugar do nada, né? Eu não sou nada, sei lá o que eu sou. Eu estou em mutação o tempo todo. Claro que eu tenho características, eu tenho maneiras de agir, eu tenho aprendizados, eu tenho referências, eu tenho estruturas familiares, eu tenho várias coisas, mas assim, esse lugar não é estático, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma convivência positiva, que você convive, por isso que, claro, a gente nem sempre está com pessoas que a gente admira. O melhor é a gente estar o máximo do tempo possível com pessoas que a gente admira, para a gente crescer nessa colaboração. Mas muitas vezes a gente não está, né? Então, você se diminui também. A questão é essa. É sacrificador estar com pessoas que a gente não admira porque a gente sacrifica. Mas esse sacrifício, ele é fundamental, porque é também aquela parte que a gente alonga, né? Aquilo que a gente estava falando, a gente cria um elástico também na nossa alma, no nosso interior, para a gente também dizer, epa, peraí, é interessante também. Deixa eu ver como é que eu vou lidar com essa situação. Né? Tem momentos que eu posso dizer, não, não quero, esse tipo de situação eu não quero conviver. Tem outras que você maneja, né? Hoje em dia a gente vive muito isso, é difícil, né? As relações estão ficando cada vez mais difíceis no sentido de que a gente tem posições, né? As pessoas se posicionam, as posições muitas vezes são contrárias, e tem pessoas que você diz, não vale a pena, não quero. É até bom se posicionar muito, e mais do que se posicionar, é pelas ações, né? Porque tem muita gente que se posiciona aí, muita gente conhecida e tal, e no particular, na hora de agir, vai agir de uma maneira totalmente sim. perversa, né? Então, assim, não, eu quero para o meu convívio pessoas, para o meu convívio particular íntimo, em que eu admire nas atitudes, né? A gente sabe que somos todos falhos, assim, mas tem os limites, né, para isso. Então, eu acho que é isso. Assim, não... Eu respondi você? Faltou alguma coisa? Não, respondeu, só não falou nomes, mas respondeu sim, que você não você admira o ideal de uma mulher. Eu estava esperando você falar o nome, mas mentira. Mas tudo bem também. O Alexandre, vou replicar lá a pergunta dele. Ele perguntou se você saiu transformada do trabalho. E depois, Lorena, eu vou bem rapidinho para a gente. Eu quero fazer várias perguntinhas pequenas, tipo Gabriela, sabe? Mas, pô, tinha uma da Teatro França Brasil, sabe? Você tem tanto conhecimento da França, de teatro, essa manutenção, essa história, mas enfim. Vamos dar Alexandre Messi. Você saiu transformado o trabalho? Como é que foi? Eu acho que sim. Esse trabalho é um trabalho bem transformador. Primeiro porque ele vai vindo assim numa sequência. Eu fiz um primeiro monólogo lá atrás, em 92, e estou fazendo esse monólogo agora. E esse monólogo que a gente já está fazendo há 5 anos, né? Eu não quis fazer em teatro, eu nunca chamei nenhum crítico, eu nunca fiz nada badalado. Eu queria ter realmente a experiência de uma liberdade, de ir fazendo, de ir Sim, transformando, de ir me comunicando com as pessoas e cada vez estar atento aos meus desejos, de quem está comigo, para a gente ir fazendo isso junto. Então, é um trabalho em que eu mesmo quis dirigir. Eu escrevi junto com o Cláudio Serra, que eu dirigi, chamei o Amir para fazer a supervisão, e uma equipe que é toda amorosa, a companheira. direção é sua também, a atuação e É, direção.
É. Ah, Então, sabia. tem atuação, direção e texto. Então, realmente é uma marca, porque eu quis fazer isso para ter toda a liberdade, né? E se eu não tivesse nada, como é que eu faria? Eu tenho isso para dizer, eu vou fazer. E aí, tanto é que quando começou a pandemia, eu falei, não, mas eu tenho a mulher ideal. E a primeira atitude foi transformar a sala numa possibilidade de eu continuar fazendo a mulher ideal. Sim. Depois eu pensei, bom, talvez saiam os editais, eu fiz uns ensaios, vamos segurar, porque saindo o edital tem que ser inédito. Mas aí, bom, a gente já tem esse formato, a gente pode fazer no formato a qualquer momento, em Zoom, sei lá, qualquer plataforma. Sim. Então, essa liberdade de poder ter um trabalho em que eu também estou, né, na produção, junto com a Mônica Saturnino, que para mim é libertador. Né, você está ali com aquela mochila, tem tudo, você pode ir para qualquer lugar Sim. e fazer. Come Então, on, baby. isso é libertador. E isso é de muito crescimento, né? Porque ele vai se transformando, a gente vai mexendo, vai. E a parceria também com a Mir, quer dizer, tudo isso. E está na liderança também, né? Com pessoas que são muito parceiras. Tanto é que é um trabalho que só traz alegria. A gente é uma harmonia total, sabe? Assim, porque a gente constrói junto, a gente vai caminhando junto. É o maior prazer do teatro, né? Lô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje está mais professora, mais diretora, mais preparadora, mais atriz? O que você está hoje no sentido de alegria, oba, estou feliz, estou realizada, mas no sentido também de financeiramente, assim, como é que você está Mas É a pergunta minha mesmo, como é que você está desenvolvendo isso? Como é que segue é nesse mais estágio? lugar tem o lugar da professora e tem o lugar também que eu pude resgatar até a minha ligação com a França, né? Então, assim, por exemplo, eu estou fazendo 2 trabalhos com franceses. E, e a França sempre entrou num lugar meio de me salvar, né? Eu não sei, eu devo ter sido uma francesa Olha, um século aí atrás, eu devo ter feito coisas legais para eles. Então tem esse espaço na minha vida, assim, que agora eu estou resgatando, porque o que antes eles falavam para mim, você tem que estar aqui para a gente fazer, você eu pensa em depois. voltar para lá? Não, agora eu não penso em voltar nem ir para Não, lugar agora nenhum. Mas eu digo assim, com esse trabalho da internet, a gente está descobrindo coisas, né? A gente está descobrindo possibilidades de trabalho, né? Porque antes tinha essa fronteira. Lorena, quando é que você vai estar aqui em Paris de novo para a gente fazer? Eu disse, bom, e se a gente fizer aqui, assim, agora? E eles se animaram. Isso para mim foi surpreendente. Então, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que em algum momento eu volte e faça alguma coisa lá ou não. Agora a gente tá com dificuldade, muita projeção, né? Mas Sim, desejo tem, porque tem essas mas parcerias, tem que seguir tem que seguir. em Tem que algum seguir. pensamento financeiro também, né? De como Exato. você sobrevive, né? Como você É, vive. é. E agora tem Então, essas fala. plataformas que a gente está podendo utilizar também. As pessoas já estão, né, colaborando, já estão sabendo que isso é uma sala, né, de convívio, que você pode Sim, apresentar, de que você pode passar o chapéu virtual, você pode pagar para assistir. Então, isso também é uma nova maneira de você ferramenta, possibilidade. ter alguma troca financeira, né? Sim. Então vou para minhas rapidinhas para acabar. Eu queria muito saber de você, do Rio Ota, mas eu não tenho a pergunta específica. Os Sete Afluentes do Rio Ota, direção de Monique Gardenberg, querida, que depois de 16 anos tentou juntar o mesmo elenco, a mesma equipe técnica. É uma família, uma grande família, viajamos juntos. E eu quero saber de você, livremente, o Rio Ota, Sete Afluentes do Rio Ota. Cara, os Sete Afluentes do Rio Ota é uma saga, assim. Você sabe que a volta do Rio Ota me deu um sentido, assim, na vida. Num sentido na vida e num sentido, assim, até porque durante muito tempo eu fiquei muito em conflito, né, dessa história de eu ter voltado, né, que eu queria muito voltar para o Brasil, mas eu tinha deixado toda uma história de trabalho lá, que não emendava com a daqui, né? Então eu fiquei num vácuo, assim.
E aí eu falo, mas poxa, parece que as coisas que a gente faz aqui não tem sentido, não dão em nada, a gente não sente muita consistência, né? Essa coisa do teatro aqui e lá. Eu fui, assim, no terceiro trabalho que eu já estava fazendo, já tinha Lorena dirigindo espetáculo da Ah, França. é. Eu queria que você fale, com A gente, certeza. a gente já. O Ele vai público falar, vai, ela vai falar aqui. o público vai acompanhando, né? Então tem aquela testemunha ali que vai te acompanhando, aquilo vai te dando um sentido, né? Uma trajetória que você está fazendo. Aqui a gente sente um sentido meio pelos nossos pares, alguns pares, a gente mesmo vai se dando força, né? Mas a gente não consegue sentir muito isso, nem é, de pensadores juntos, nem de um público que venha junto. Parece que tem uma dispersão tão grande que o que a gente faz se dispersa. Acaba. Então, a volta do Rio Ota, para mim, foi exatamente esse sentimento de dar um sentido, sabe? Depois, quer dizer, cara, voltou, germinou. Germinou. Quer dizer, isso tudo dentro da gente, né? Germinou e estava ali. Essa experiência, né? De você voltar a fazer uma coisa que você fez, aqueles figurinos que eram guardados, aquele cenário que foi guardado, né? A gente numa outra situação, né? E um parênteses, né? Nós tivemos, às vezes, e muitas vezes, público que se repetiu, né? Isso Pois é é, e a gente ainda tinha aquela experiência que começou estranho, né, Bruna? A gente começou, parecia que ser um fracasso. Quando a peça juntou, é que ela foi um grande sucesso em Curitiba, né? E aí Curitiba, eu pensei que eu não ia saber. ela foi uma coisa, assim, uma revelação, uma linguagem, E aí, quando a gente volta e tem, né, essa comunicação de novo, e a gente já Mesmo numa outra etapa, né? É tão forte isso, e cruzamentos de vida, né, com a peça, assim, também. Então, isso foi tão valoroso, sabe, para minha vida e para minha volta. Nisso eu pensei assim, poxa, valeu eu ter voltado. Isso fez um sentido, porque a gente às vezes fica procurando um sentido, né? Por que isso tudo? Por que eu faço isso tudo? Tá ecoando alguma coisa? Tá dando em alguém? Alguém tá se beneficiando comigo? Faz sentido eu fazer isso? Porque essa questão do valor, que é uma questão muito séria, né? Não só a questão financeira do que você falou, que é muito sério também, mas de quando você se sente, né, com valor, você caminha na vida de uma maneira muito diferente. E na França, eu senti isso, né? Eu senti as duas coisas. Eu senti, estava ali na boiada no início, né, se tentando se achar. E quando eles me valorizaram numa singularidade que eu nunca senti isso de novo, né? Não senti aqui de novo. E sentir isso te dá um lugar no mundo e um lugar interno que eu guardo isso dentro de mim. Então tem uma coisa assim que muitas vezes eu penso, caramba, se eu não tivesse vivido essa experiência, talvez eu achasse que eu tivesse escolhido o caminho errado, que a não era para eu profissão estar é. fazendo isso, que não era para eu estar fazendo isso. Mas aquilo ali me confirmou que era um caminho que fazia sentido. Sim. Então, eu guardei isso dentro de mim. Assim, não, faz sentido. Então, A questão da França é muito valorizada, né, Lorena? A profissão é muito valorizada. A questão do tá sem emprego, tem um seguro-desemprego, né? Não, e essa questão do teatro, né, Bruno? Porque quando a gente faz um caminho mais no teatro e a sociedade que a gente vive não valoriza o teatro, consequentemente você não é valorizado. Então, o seu trabalho também não é valorizado. E você fazer um trabalho que não é valorizado é uma coisa muito séria. Né? É muito sério, porque quando a gente é ator, a gente está tendo um papel social muito forte. Né? A gente tem um papel social muito forte. E quando isso não é entendido como tal, você fica totalmente sem função, quando a gente sabe que a nossa função é primordial. Aí a gente que sabe que a função é muito primordial, a gente continua fazendo. A gente faz para 1, a gente faz para 2, a gente faz para 3, a gente faz para 1000. A gente fez para 1000 no Riota, talvez no último momento de aglomeração. Isso foi ano passado. Isso foi 2 de dezembro, foi a nossa última.
Foi a nossa última. Quando que a gente podia imaginar que a gente ia colocar 1.000 pessoas num teatro? De uma peça de 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? E que estava Sobretudo ainda falando tanto, né, com as de uma pessoas. história contemporânea, com seus ajustes, né? E 15 anos depois tem um mesmo público de 15 anos atrás. Pessoas que viram há 15 anos atrás. Isso é um poder gigantesco, né? E se Incrível. emociona. Agora, isso também, o que aconteceu? Eu voltei e quis fazer a Mulher Ideal na casa de uma pessoa. Você fez? Eu fiz, depois do Riota, em janeiro, Olha. porque quando eu fiz ali no Café Pequeno, alguém perguntou, onde vai agora? Eu falei, agora eu vou fazer a domicílio. Aí A tava a Carol Josi. assistiu. A Carol assistiu, uma grande amiga minha. Que bom, Carol. Olha aí. Aí você fez na casa de alguém, de uma Aí eu fiz na casa pessoa? da Josi Antelo, que ela olhou assim para a amiga que trabalha com gastronomia e falou, vamos fazer lá em casa. Aí ela fez o cafofo na casa dela, fez uma coisa fechada. Eu estou te dizendo isso para dizer assim, eu quis imediatamente voltar para o meu núcleo, sabe? Porque é isso, a gente circula, a gente vai ali para 1.000 pessoas e a gente vai ali para o pequeno. E Sim, tudo faz sentido. E a gente sim. continua fazendo, né? Então, eu acho que essa é a nossa função e tudo tem valor. Agora, nós que somos os pares, nós é que nos alimentamos, né? A gente continua se alimentando, porque se não é a gente e os pares, né, que vêm com a gente nessa jornada, os simpatizantes, a gente está totalmente jogado ao léu, né, com esse desgoverno. Então, a gente jogado ao léu com o desgoverno, a gente tem repercussões na nossa vida desastrosas, mas, sobretudo, para a vida da nossa cidade, porque a gente é a nossa cidade, a gente é o nosso país, a gente quer, né, o bem, e a gente está vendo que isso tudo é de uma destruição avassaladora. Então, não dá valor para o que a gente faz, não dar valor à vida, e é isso tudo que a gente está vendo, né? Então, a gente permanecer, né, com esse exercício interno de saber que a gente tem valor, a gente se dizer isso o tempo todo, que é fundamental, né? Enquanto um está ali caindo, o outro está levantando, porque a gente é uma rede, né? A gente não está sozinho, a gente faz parte de uma rede, né? Lô, eu vou, para a gente não encerrar aquela live assim correndo, eu vou para umas rapidinhas com você, pode ser? Pode. Só rapidinha, só rapidinha. Eu sei que são coisas que eu vou perguntar, tem coisas que eu vou perguntar que vai gerar uma amplitude de resposta, mas tenta ser para a gente não terminar de uma forma ansiosa. Vamos lá. Pode? Eu tenho várias, eu tinha várias, mas eu gosto disso, de não fazer todas. Solo ou coletivo? Coletivo. Um medo. Gato. Mas pode alongar, Gato. assim. Tenho Tem medo medo de de gato. gato Gato. animal? Todos os gatos. Alergia? Medo. Ai, meu Deus. Saudade? De mim. Como assim de você? Ah, não era para ser curto? Ah, mas eu pode alongar um pouquinho. Você também ser tão seca. Você não é seca, assim? Uma saudade de você? Como assim de você? Não Aí você sei, foi o fala, que veio na minha cabeça. Era para ser curto, foi a primeira coisa. tá, um amor. Minha filha. Lara. É... Fala de Lara. Fala de Lara. A Lara é o amor da minha vida, né? Ai, gente, é uma paixão, é uma coisa, é uma menina incrível, né? Que está fazendo a sua travessia lindamente, com todas as dores, todos os amores. E eu vou acompanhando. Outro dia eu escrevi sobre isso. Eu acompanho sentado na fila de trás de propósito, para poder ver bem, mas Sim, podendo ter um corredor livre, que se alguma coisa acontecer, eu vou lá e corro. sim. Lara, eu fui babá de Lara, né?
Você foi babá de Lara. Linda Fui babá. babá, cara, comendo pizza. Linda babá. Ela ficou toda prosa com você. Fingindo que estava bebendo vinho, comendo pizza enquanto a gente foi ao cinema. E era mate, né? Era. Olha o vinho aqui. Quem você gostaria de ser dirigido que ainda não foi? Ah, talvez o Cherot, Patrice Cherot. Eu fiquei curiosa com o Fernando, aquele dos Papas. Comecei a fase dos Ah, o refinados. Fernando Teles. E foi assistir a gente. Ele falou de uma Fernando maneira tão... Meirelles. Meirelles, ele falou de uma maneira tão legal lá no Rio Ota que eu comecei a assistir os trabalhos dele. Eu fiquei curiosa. Ele é uma coisa assim, quem sabe, né? Mais possível, será? Não sei. Cherrou, eu acho menos possível. Mas Gostaria de também não dividir o sei. palco com quem? O palco. Sabe que outro dia eu pensei no Marcos Caruso, num texto que eu estava lendo. Aí eu pensei, isso é porque está muito atual. Aí eu pensei, poxa, o Marcos Caruso seria tão bom nisso. Já que é No, rapidinho, é no, o primeiro que no, veio na minha cabeça. Hã? na desenvoltura do texto. Como assim na desenvoltura do texto? Não, você pensou num texto, você leu um Ah, texto, sim, 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 sim. É. O fato também dele ser ator, dramaturgo, diretor, né? uma superação. Ai, cara, as mortes, né? Os lutos. Superou muitas mortes, Lorena? Não, foram, não sei se muitas, né? Foram, foram as minhas, né? Profundas, né? O meu pai, o Fábio, que era o meu namorado, que eu tinha muitos Sim, projetos, foi avassalador e, ao mesmo tempo, engrandecedor. Engrandecedor. E eles estão comigo, né? Aí não morre nunca mais. E minha sim. mãe foi, na verdade, uma bênção a morte dela, porque aí eu tive a possibilidade de fazer o luto de uma pessoa que tinha vivido todas as etapas da existência e que estava morrendo na hora que queria morrer, com a maior sabedoria. E Morreu com então, quantos? 83. Mas aí foi um luto bom de fazer. Os outros dois foram prematuros, então é mais difícil, né, de aceitar. Mas, enfim. 2 minutos finais. Lorena, primeiro eu queria te agradecer muito, obrigado por ter tirado você da sua rotina. Você é uma querida, eu te admiro muito. Te conheço há tantos anos, te admiro sempre. É uma renovação de admiração. De 15 anos atrás, você foi uma professora na Cal, na época, acho que o Thierry não pôde ir, aí você substituiu, ficou um período. Não sei se você lembra, mas eu Lembro, lembro. claro. Eu É, sou eu... muito fã, sou muito seu fã, admiro, a gente sempre conversou muito, a gente sempre riu muito, e é uma honra estar aqui conversando com você. Fico muito emocionado de você me dar essa honra de estar aqui comigo mesmo, nesse horário, sair da sua rotina. Eu que te agradeço. Queria falar também da companhia artesanal, que o Henrique está Fale, aqui, o e que Henricão. foi uma oportunidade, né, que eles me deram de dirigir. Porque eu me considero assim também, nesse lado de diretora, muito dando aula, né? Porque você vai dirigindo os atores, trabalhando com os atores, percebendo a cena, isso me ajuda também para o meu trabalho de atriz. Mas ali com a companhia artesanal, foi um encontro tão bonito, né, que a gente começou, eu nessa parceria de trabalhar com os atores e depois da direção, e foi a primeira vez que eu experimentei esse lugar de dizer, puxa, o que eu falo causa um efeito. Olha só, eu falei, os atores mudaram, a cena está ali sendo feita a partir daquilo que eu falei, que legal. Que é essa coisa que a gente estava falando do valor, sabe? Quando tem efeito, aquilo que você diz, aquilo que você propulsiona, porque muitas vezes a gente não sabe o efeito que dá, né? Quando você é ator, você não sabe muito, você não vê muito as coisas, fica tudo muito volátil. Então, esse lugar, né, da professora, esse lugar da direção, né, que eu acabei nem depois desenvolvendo muito, mas para mim foi uma afirmação de um lugar de confiança e de uma companhia
que é isso, né? Companhia de teatro, tantos anos, e que é o que eu valorizo, né? 25 anos. Então eu sou muito grata Trabalho assim, pela companhia marcante, né? profissional. Hã? Foi um trabalho marcante pela essa democracia da direção que eles fizeram nessa peça, essa escolha de texto universal, essa escolha de elenco maravilhoso que foi também. Que bom, eu fiquei muito feliz com a peça, eu vi, faço parte da artesanal e vi, fiquei, como eu queria fazer. Muito bom você falar isso. E aí eu vou acabar com você com duas coisas. Vou emendar duas coisas, vou deixar você falando e quando der os segundos finais eu te falo. Que a gente lida com esses segundos finais aqui, né? Quem te surpreende, o que te surpreende, o que te surpreende e uma mensagem que você queira falar para o mundo, para mim, para todo mundo, para as pessoas que estão vendo, que vai ver depois também, que fica gravado. Sim, a Lara me surpreende, a minha filha, e as crianças me surpreendem o tempo todo. Eu estou em contato agora com a minha sobrinha e é realmente um aprendizado constante, né? Você é pai, crianças, as crianças, e eu acho que exatamente o nosso ofício é a gente ter essa oportunidade desse jogo da criança. A gente vai se cristalizando, a gente vai adultizando, né? A gente precisa adultizar em vários aspectos, mas não deixar de lado essa mobilidade, né, da criança, o estar presente, né? Saboreando e o tempo todo absorvendo a realidade, transformando. Isso que a gente já conheceu, né? Claro que cada um tem a sua criança, teve a sua infância, às vezes tem infâncias que são muito doloridas. Mas esse estado brincante é que eu acho que é fundamental. O cosmos brinca, né? A vida brinca. A vida é muito violenta também, né? Mas é esse pacote da vida que eu acho maravilhoso, que as crianças estão nisso, né? Elas choram, fazem escândalos, depois sorriem e depois estão na maior felicidade. Essa não cristalização, esse estado de presença que eu acho que é fundamental. E é a ligação com a própria vida, né? A vontade de viver. Então, assim, eu sinto que hoje em dia eu resgatei. Durante um tempo eu fiquei sem vontade de viver por conta dos lutos mesmo. Eu acho que foi realmente me apagando, assim, né? Era muito, vou fazer o luto, era muito esforço, era muita chama de vida. E aí, quando eu fui retomando, né, me reencontrando, talvez a saudade de mim venha nesse sentido, mas eu estou totalmente nesse encontro. Saudade de mim é porque eu estou no meu núcleo. Então, eu estou já matando essa saudade, né? Que é de você ter essa oportunidade, né? De estar se reencontrando na sua própria essência, né? Mas na escuta do momento, porque a gente fica com tudo que está acontecendo muito furioso, né? A gente passa em estados, né, de alma, de muita perplexidade, de muito espanto, e ao mesmo tempo conseguir, nas frestas que a gente tem, que as crianças nos trazem, esse sentido da vida, né? De alegria, de vontade de viver, de transformar, e acreditar que através dessas pequenas frestas de sol a gente vai conseguir se iluminar. É uma vozinha de criança? Foi sua É da sobrinha? Olivia. Então a gente acaba com uma fresta de sol de criança, de voz de criança. Lorena, brigadão. Fiquei muito feliz, tá? Obrigado. E vai ficar gravada essa live. Muito feliz de estar com você, te admiro muito. E vamos seguir, né? Que é o que nos resta. Vamos, agradeço a oportunidade, Bruno. Sigam a Mulher Ideal, a Lorena da Silva.
Estamos juntos. Obrigado, Henrique, querido. Obrigado pela força de vocês. Obrigado pela sua presença, Lorena, iluminada, que mudou a rotina dela hoje para estar aqui com a gente. Beijo, querida. Beijo, amor.